Amigos, meu nome é Vinícius Talon e quais são os crimes julgados pelo Tribunal do Júri? Qual é a competência do Tribunal do Júri? A Constituição Federal tem alguma lista desse tipo de crime, dos crimes dolosos contra a vida? Neste vídeo falarei sobre esse tema importantíssimo para a prática, mas antes disso eu peço que você se inscreva aqui no meu canal do YouTube e ative as notificações, porque assim você saberá sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. Eu tenho lançado vídeos diariamente, então você pode voltar aqui amanhã que vai encontrar um novo vídeo. Além disso, eu peço que você clique em gostei e compartilhe nas suas redes sociais, porque assim este conteúdo chegará a mais pessoas e eu ficarei ainda mais motivado para gravar novos vídeos. Pois bem, qual é a competência do Tribunal do Júri? Sabemos que o Tribunal do Júri julga homicídios, mas não apenas homicídios. Na verdade, devemos olhar a Constituição Federal e também aquilo que está no Código Penal. E aí vamos entender que não são apenas os homicídios que são julgados pelo Tribunal do Júri, como também não são todos os homicídios, são apenas os crimes dolosos contra a vida. E o que estaria nessa classificação? A Constituição Federal apresenta alguma lista dos crimes dolosos contra a vida? Vejam, o artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal traz uma regulamentação do Tribunal do Júri. Diz que é reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei, assegurados a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Percebam que aqui temos uma regulamentação básica, não é uma regulamentação satisfatória, mas para a Constituição Federal já é uma orientação que deve ser seguida pela legislação infraconstitucional. E aqui podemos observar que o Tribunal do Júri deve julgar crimes dolosos contra a vida. Crimes dolosos, portanto. Vejam, primeiro, crime é diferente de contravenção penal. Ambos, crime e contravenção, são espécies de infração penal. Aqui fala apenas crimes. Segundo, dolosos. Então, os culposos não entram no conceito que está na Constituição sobre a competência do Tribunal do Júri. E, por último, contra a vida. Não é qualquer tipo de crime doloso. Caso contrário, o crime de furto, por exemplo, seria julgado pelo Tribunal do Júri. O crime de lesão seria julgado, e não é assim, porque há uma delimitação. Crimes dolosos contra a vida. A Constituição Federal não apresenta nada sobre esse conceito, não tem um rol, nem mesmo exemplificativo falando quais são os crimes dolosos contra a vida. São crimes dolosos contra a vida, e aí falando ali quais são. Não tem nada disso na Constituição Federal. E o entendimento é que, segundo a doutrina, jurisprudência, segundo a prática, o que acontece diariamente e muitas vezes ninguém questiona, ninguém para pensar sobre isso, é que são crimes dolosos contra a vida, já que a Constituição Federal não tem um rol exemplificativo ou taxativo, aqueles que estão na parte especial do Código Penal, e aí a gente tem que entender, o Código Penal tem uma parte geral e tem uma parte especial. A parte especial é aquela dos crimes em espécie. Dentro dessa parte especial, o primeiro título, que é dos crimes contra a pessoa, e dentro deste título, o primeiro capítulo, que é dos crimes contra a vida. E ali você encontra basicamente os crimes de homicídio, aborto, e aí tem aborto com ou sem consentimento, aborto praticado pela própria gestante ou aborto praticado por um terceiro, crime de infanticídio e o crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. Dentro desses crimes, é óbvio que apenas a figura dolosa entrará na competência do Tribunal do Júri. Então, por exemplo, temos o homicídio culposo. O homicídio culposo não é julgado pelo Tribunal do Júri, porque não é um crime doloso contra a vida.
É um crime contra a vida, mas não é crime doloso, é culposo, então não é julgado pelo tribunal do júri. Assim, já temos uma delimitação muito bem feita aqui, pelo menos pela doutrina, pela jurisprudência, que é entender que a competência do tribunal do júri deve respeitar aquilo que está no Código Penal dentro dessa classificação, considerando apenas os crimes dolosos e considerando apenas aqueles que são contra a vida. Dentro da classificação de crimes contra a pessoa, temos os crimes contra a vida. E aí, se entrar aqui ao lado desses crimes, vamos dizer que acontece alguma doideira, alguma loucura, entra lá, artigo 121A do Código Penal e o legislador coloca o crime de furto. Bom, teríamos algo errado aqui. Não poderíamos falar que o crime de furto, por estar dentro de uma classificação que é de crimes contra a vida, seria, legalmente falando, seria julgado pelo tribunal do júri, porque não interessa apenas a posição topográfica dentro do Código Penal, interessa também entender a natureza, a classificação daquele crime. E é por isso que não há questionamento, ou pelo menos não se fala tanto, mas poderíamos imaginar crimes dolosos contra a vida fora dessa classificação. Isso não acontece, esse questionamento não surge. Mas, por exemplo, a gente sabe que a jurisprudência fala que o crime de latrocínio, por ser um crime complexo, que tem como desiderato, como finalidade, como objeto o patrimônio, não é julgado pelo tribunal do júri. Mas essa classificação podem questionar. Podemos questionar que o crime de latrocínio está na posição topográfica de um crime patrimonial, mas ele atinge a vida e é doloso. Atinge a vida ao lado do patrimônio. Enfim, então isso poderia ser um questionamento futuro, doutrinário. Hoje não há esse questionamento. Hoje, crime de latrocínio, obviamente, não é julgado pelo latrocínio, pelo tribunal do júri, ainda que aconteça o resultado morte. Então, esse fator é importante. Há crimes com resultado morte, mas não são classificados como crimes dolosos contra a vida, porque atingem a vida indiretamente. O objetivo é, por exemplo, como eu disse, o patrimônio. E dentro dessa classificação, primeiro, não estão na posição topográfica, no título e no capítulo, portanto, sobre crimes contra a vida. Segundo, a essência desses crimes, como o de latrocínio, é outra. É de ter outro bem jurídico tutelado, nesse caso, o patrimônio, e por isso não são julgados pelo tribunal do júri. Mas nada impede que no futuro o legislador, por exemplo, retire o crime de roubo com resultado morte lá da parte dos crimes patrimoniais e jogue aqui na classificação dos crimes contra a vida e surja também uma mudança doutrinária, entendendo que a natureza dele é de crime doloso contra a vida. Vejam, isso daqui eu estou fazendo algumas suposições, não o que é hoje. O que temos hoje é o julgamento pelo tribunal do júri daqueles crimes que eu falei antes. Do crime de homicídio, não interessa se é simples, qualificado, enfim, desde que seja doloso, obviamente, crime de aborto, crime de infanticídio e o crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. O que podemos imaginar no futuro é eventualmente o surgimento de novos crimes dolosos contra a vida, porque a Constituição Federal não tem um rol falando são crimes dolosos contra a vida. Então, se tivermos uma mudança no Código Penal, uma mudança jurisprudencial, uma mudança doutrinária quanto à classificação de determinado crime, podemos imaginar um novo crime ainda não previsto nesse rol dos crimes dolosos contra a vida, sendo julgado também pelo tribunal do júri, porque a competência é apenas inicialmente constitucional. A Constituição fala somente até uma parte. São julgados pelo tribunal do júri os crimes dolosos contra a vida. E o entendimento sobre esse conceito vem de fora.
fora da Constituição, óbvio, sempre pautados pela Constituição, mas quem dará esse conceito é a doutrina, é a legislação, no caso, essa classificação do posicionamento dentro do Código Penal e a jurisprudência. E é por meio disso que poderíamos ter a adição de algum novo crime sendo julgado pelo tribunal do júri, caso se entenda futuramente que também é crime doloso contra a vida. E apenas para complementar, eu farei um outro vídeo falando sobre isso, mas também podem ser julgados pelo tribunal do júri crimes que não são dolosos contra a vida, na doutrina, na jurisprudência, na legislação, em lugar nenhum. Crimes que são conexos. Então, por exemplo, um crime de porte de arma, caso, obviamente, não exista aqui uma conjunção com o homicídio, caso tenha, portanto, a prática autônoma do crime de porte de arma, pode entrar na competência do tribunal do júri. Basta ir a júri, pronúncia, portanto, de um crime de homicídio com porte de arma, ou aborto com porte de arma, ou crime de homicídio com uma lesão corporal. Tem um homicídio aqui em relação a uma vítima, consumado ou tentado, não importa, simples ou qualificado, também não importa, e tem uma lesão corporal praticada contra outra pessoa. Tudo no mesmo contexto, aí temos aqui um crime conexo que deve ser julgado pelo tribunal do júri também. Logo, o tribunal do júri julga, segundo a Constituição, inicialmente, crimes dolosos contra a vida. Mas essa é a competência mínima. Por quê? Primeiro, pode surgir uma ampliação do que são esses crimes dolosos contra a vida. Segundo, pode também ir a júri e ser julgado pelo tribunal do júri um crime que não é doloso contra a vida, caso ele seja, portanto, conexo a um crime doloso contra a vida. Um crime de porte de arma, isoladamente, imagine, um processo que tem apenas um crime de porte de arma, um processo que tem apenas, nada mais, apenas um crime de ameaça, lesão, não vai a tribunal do júri, não será julgado pelo tribunal do júri. Mas esses crimes podem ir ao tribunal do júri se estiverem tramitando com um crime doloso contra a vida, que aí a competência será do crime doloso contra a vida, indo a júri e levando com ele aqueles crimes conexos. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Inscrevam-se aqui no canal do YouTube e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. Caso você tenha gostado deste vídeo, eu peço que você clique em gostei e compartilhe nas suas redes sociais e nos grupos do WhatsApp, e também dê uma olhada no link que está na descrição deste vídeo, porque ali você encontra várias coisas úteis, como por exemplo, uma lista de transmissão do WhatsApp para receber diariamente, de forma gratuita, meus artigos e vídeos, além de encontrar artigos, vídeos, livros de minha autoria, livros que eu indico, contato para palestras, cursos em que eu leciono e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.